Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre empuxo, vamos fazer aqui a questão 8 da seção Enem. Ela vira e fala assim: em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro, D, com graduação de 0 a 50 newtons. Lembrando que um dinamômetro é o que mede a força a partir da deformação de uma mola, ok? E um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 quilogramas de massa. Inicialmente, foi conferido a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade de seu volume ficasse submersa, foi registrado a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico? Beleza, galera. Por mais que ele está perguntando a densidade da água, é um estudo de forças, beleza? É um estudo de dinâmica. Então, todo estudo de dinâmica, a gente vai girar em torno de 3 perguntas, né? Quais forças estão atuando no corpo, como elas estão atuando e quanto vale cada uma, beleza? Ele deu 2 situações. A primeira situação, ele deu um bloco que está preso num dinamômetro, e aí, esse bloco preso no dinamômetro, suspenso no ar, ele vai ter somente 2 forças atuando nele. Desprezou-se a resistência, desprezou-se o empuxo gerado pelo ar atmosférico nessa história, beleza? Quais são as forças? O peso, a força peso do objeto, que é vertical para baixo, vai estar atuando sempre vertical para baixo, né? Como ela está atuando? Vertical para baixo. E a força da deformação elástica, porque o peso puxou o dinamômetro para baixo, o dinamômetro puxou o peso para cima. Então, vai ter essas 2 forças atuando neste bloco quando ele está suspenso no ar. O peso e a força elástica. Beleza? Se o dinamômetro marcou 30 newtons, né, é porque a força elástica está medindo de 30 newtons. E o peso do objeto é massa vezes gravidade. Então, o peso do objeto vai ser igual a 3 vezes 10, 30 newtons. Beleza, tudo certinho. Ele se encontra em equilíbrio. A segunda situação foi, eles pegaram o objeto e submergiram ele na água. Metade do objeto ficou dentro da água, beleza? E aí, o dinamômetro, ele não mediu mais 30 newtons. Ele mediu quanto? 24 newtons. Mas o peso do objeto, a massa dele continua sendo 3 quilos, a gravidade continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado, então o peso dele vai continuar sendo de 30 newtons. Então, o que eu posso concluir? Se na hora que eu coloquei esse objeto na metade submerso e ele entrou numa condição de equilíbrio ali, a somatória das forças tem que ser igual a 0. Então, tem que existir uma força vertical para cima no valor de quanto? No valor de 6 newtons. E que força que seria essa? É uma força que surgiu no momento que o objeto foi submerso em um fluido. Então, a gente consegue
por esse raciocínio, saber qual é o valor da força empuxo atuante nesse corpo. Beleza? Então, esse era o grande ponto de partida dessa questão. Era entender quais forças estavam atuando nesse corpo, como elas estavam atuando, direção e sentido, e quanto vale cada uma. Com isso, nós conseguimos chegar no valor da força empuxo. E se ele quer saber a densidade da água do lago, tem que ser a partir da força empuxo. Por que tem que ser a partir da força empuxo? Porque a força empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Beleza? Então, o empuxo vai ser igual. Peso do líquido deslocado vai ser o quê? Massa do líquido deslocado vezes gravidade. Mas a massa vai ser igual ao quê? A densidade do líquido, que seria a densidade da água do lago, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Legal? Ok? Com isso, nós matamos a questão. Por quê? Eu já sei o valor do empuxo, eu sei o valor da gravidade e eu consigo facilmente calcular o volume deslocado, calculando o volume desse cubo, e aí, se eu sei o volume do cubo, o volume deslocado foi a metade do volume desse cubo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando esse raciocínio, a gente mata essa questão. Vou colocar mais aqui. Qual é o valor do empuxo? 6 newtons. Qual é a densidade do líquido? É o que eu quero saber. Qual é o volume deslocado? Olha só, o volume deslocado aqui, se eu estou falando de Newton, Newton é a mesma coisa que quilograma metros por segundo ao quadrado. O grande cuidado que a gente tinha que ter aqui era esse. Então, para eu medir o volume, eu tenho que trabalhar com as arestas em metro. E cada aresta tem 0,1 metro. Então, se eu quero calcular o volume de um cubo, vai ser o quê? Lado vezes o outro lado vezes o outro lado. Mas aqui não é o volume de quem? Aqui não é o volume do objeto. Aqui é o volume o quê? Deslocado, que foi a metade do volume do objeto. Beleza? Continuando aqui, isso tudo vezes o valor de quem? Da gravidade, que é igual a 10. Legal. O resto, galera, é só fazer conta. 2 que está no denominador passa para o outro lado da igualdade, multiplicando com o numerador. Então, 2 vezes 6, 12. Não é isso? 12 vai ser igual ao quê? A densidade do líquido vezes 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 3. Vezes 10 vai dar 10 a menos elevado a menos 2. Está de um lado do numerador, está de um lado da equação, multiplicando, passa para o outro lado da equação, dividindo. Então, isso vai ser igual a 12 dividido por 10 elevado a menos 2. É igual a densidade do líquido. Quanto que vai ser, então, a densidade do líquido? 1.200. O quê? Se na questão está falando que é 1,2, 0,6. 1.200 quilogramas por metro cúbico. E se eu quero passar para gramas por centímetro cúbico, basta eu dividir por 1.000. Com isso, nós chegamos que a densidade do líquido é igual a quanto? 1,2 gramas por centímetro cúbico. Rolou? Resposta da questão, letra B de bola. Massa? Galera,
Show de bola! Finalizamos a questão 8.